Agora vamos conversar com o professor doutor Rodorval Ramalho, da Universidade Federal de Sergipe, doutor em Ciências Sociais. O tema para a nossa conversa com ele hoje é doutrinação nas escolas e universidades. O que é mesmo doutrinação e essa doutrinação existe de fato nas escolas? Olha, Ivan, a doutrinação é aquela tentativa de passar para os alunos apenas uma versão dos fatos, apenas uma teoria, a teoria ou a versão dos fatos ou a cosmovisão daqueles que os professores têm afinidade. Então, a escola é basicamente para ensinar ao alunado o conjunto de conhecimentos produzidos nas mais diversas áreas disciplinares. Esse processo de doutrinação, que se dá principalmente na área das humanidades, mas já tem avançado para a área das ciências naturais, é uma tentativa dos professores, em geral bem-sucedidas, de apresentar para o alunado apenas uma versão, uma teoria, uma cosmovisão e negar-lhes a pluralidade de ideias que tem caracterizado o debate científico ao longo dos séculos. O senhor falou dessa questão da caracterização, colocar apenas uma ideia, mas é possível um pouco mais adiante sobre essa caracterização, doutor Rodorval? Sem dúvida. Essa doutrinação ela se dá de várias maneiras. Ela vem, por exemplo, na sua forma mais organizada e mais materializada, que é nos livros didáticos. Os livros didáticos trazem concepções muito específicas sobre os fenômenos. Por exemplo, os livros didáticos, eles têm um verdadeiro pavor das sociedades de mercado, das economias de mercado. Então, eles apenas criticam as economias de mercado, o capitalismo, os burgueses, os empresários, que seriam os grandes vilões. O agronegócio, por exemplo, nesses livros didáticos, sempre aparecem como um destruidor do meio ambiente. Então, quando nós começamos a analisar o tratamento teórico que é dado aos fenômenos nos livros didáticos, nós observamos claramente que ali tem não um estudo sobre aquele fenômeno, seja da economia, seja da agricultura, seja da política. O que há ali é uma apologia, geralmente, desses segmentos de esquerda. Eles, por exemplo, quando apresentam a Revolução Cubana, que é uma grande obsessão nesses livros didáticos, eles fazem muito mais elogios do que críticas. E Cuba é a ditadura mais antiga da América Latina e a que mais assassinou seus oponentes, seus opositores. Então, no livro didático fica muito claro, mas fica também muito claro com o próprio professor na sala de aula. Então, a principal manifestação dessa doutrinação pode ser vista nos livros didáticos. Os livros didáticos são recheados de material ideológico. Eles não tratam os fenômenos da economia, da política, das classes sociais, eles não tratam isso de maneira pluralista, com meia dúzia de teorias que explicam aquilo. Eles geralmente tratam com uma visão só. Então, por exemplo, todo livro didático é anticapitalista. Todo livro didático acredita que o empresário é um explorador, é um vilão, é um opressor. O agronegócio, por exemplo, nos livros didáticos brasileiros, é um destruidor da natureza. Então, em todas as áreas, história, sociologia, geografia, língua portuguesa, eles embutem nos livros didáticos uma só visão de mundo, uma só teoria, e geralmente é aquela teoria ou aquela visão de mundo mais vinculada à esquerda. Então, isso é um dos aspectos. Outro aspecto também muito comum é que os próprios alunos que já estão mais ou menos informados sobre isso, registram com o celular, muitas vezes de maneira secreta ou discreta, a fala e a participação dos professores. E isso está no YouTube, todos nós podemos assistir. O desempenho, a performance de alguns professores é vexatória. São verdadeiros
militante. Qual o papel das universidades nesse processo que está acontecendo no país, mas seguramente aqui no continente sul-americano? Nós poderíamos dizer que tudo começa na universidade, porque na universidade nós também temos esse pensamento único. Na universidade também existe uma profunda doutrinação. Então, professores de história, professores de geografia, professores de sociologia, professores de filosofia, professor de biologia, todos esses professores são formados na universidade. E é justamente a universidade que modela a cabeça desses estudantes na graduação para que quando eles comecem a trabalhar nas escolas, eles passem exatamente aquela perspectiva ensinada nas universidades. Então, os professores da educação básica são apenas o último degrau, a ponta dessa linhagem que começa na universidade. Então, enquanto nós não resolvermos o problema da pluralidade na universidade, nós continuaremos tendo uma escola básica doutrinadora. E isso, claro, não é o maior dos problemas, mas é um entre muitos problemas que nós temos na educação básica. Nós sabemos que na educação básica, tanto quanto na universidade, nós temos um problema disfuncional. Universidades e escolas, elas não estão cumprindo a sua função, elas não estão conseguindo realizar suas funções. Então, são disfuncionais, por vários motivos. Mas, talvez, no centro esteja essa cosmo que quer um pensamento único, estatizante, antiliberdade, intervencionista na economia e excessivamente a única forma que existe de discutir problemas, os fenômenos da pobreza, da economia, da política, da produção industrial. É um problema de difícil solução, porque nós observamos que existem governos, secretarias, sindicatos, todos mobilizados para manter esse tipo de doutrinação. A esquerda, ao longo das últimas 4 décadas, de fato, se apoderou do sistema educacional e é muito difícil isso acontecer de uma hora para outra. Acredito que, de maneira mais imediata, os pais têm que acompanhar bem isso e nós, que somos uma resistência a isso, precisamos escrever mais, discutir mais isso em público, retomar a ideia do Escola Sem Partido, do Miguel Najib, com os ajustes, com as repaginações, porque isso é um problema gravíssimo e sem solução fácil, sem solução de curto prazo. Mas nem por isso nós vamos deixar de registrar e também fazer a contraposição, fazer o contraditório, que é o que nós estamos fazendo aqui na TV Centro-Sul, que está se tornando um espaço extremamente importante e já tradicional para esse tipo de contraponto. Quero mais uma vez agradecer e parabenizar a TV Centro-Sul por levantar essa pauta tão importante para a resistência democrática no Brasil. Grande abraço e até a próxima segunda.